Olá, estamos aqui mais uma vez para dar continuidade naquele nosso estudo, correto? Essa é a segunda etapa e eu quero falar de algumas coisas interessantes para nós podermos dar continuidade no nosso estudo. Mas antes de mais nada, eu quero pedir para você que não é inscrito ainda, você se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe, comenta, faz um comentário embaixo, faz uma pergunta embaixo ali desse vídeo, que no próximo estudo nós podemos trazer esse assunto também à tona, para a gente poder falar sobre isso. Então eu quero dar continuidade nesse estudo e a minha oração é que para que o Espírito Santo possa te envolver, abrir o teu coração, abrir tua mente para que você possa entender tudo aquilo que Deus quer de você de verdade. Assim como eu falei no estudo anterior, eu venho falar agora que você precisa entender que Jesus Cristo, ele não apenas levou os seus pecados, ele não apenas levou as suas dores, as suas enfermidades, levou sobre si, ele não fez só isso, ele fez muito mais. Como assim, pastor? Ele trocou de lugar com você. Ou seja, a inocência do Cordeiro passou para você e as suas culpas passou para ele. Então, você tem que tomar posse dessa justiça que ele fez para a sua vida, e é justamente sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre decisões que você precisa tomar. Eu estou falando a respeito de lei e de graça. Mas antes de eu falar a respeito de lei e de graça, você precisa entender algumas coisas. Eu quero chamar a tua atenção para que você possa entender. E não se esqueça, hein? Todas essas matérias que eu estou passando, elas têm prova. Nós vamos tentar concluir isso com no máximo meia hora aqui, para você estar estudando aí na sua casa, para você poder estar aprendendo, tá? Então vamos lá, eu quero que você me acompanhe, está escrito aqui atrás de mim, mas eu vou pôr na frente, só para você entender. Olha lá, entendendo os planos de Deus. Você precisa compreender. Porque para falar de graça, para falar de lei, nós precisamos entender algumas coisas. E é necessário compreender que Deus nos dá o direito de escolha. Você tem o direito de escolha, eu tenho o direito de escolha. Todos nós temos direito de escolher o que nós queremos na nossa vida. E às vezes as nossas escolhas são totalmente erradas e têm nos levado para embaraços, nos têm levado para laços, nos têm levado às vezes para o buraco, para o fundo do poço, e às vezes nós não entendemos por que nós estamos no fundo do poço. Então eu quero, antes de falar a respeito de lei de graça, eu quero falar sobre isso. Que tipo de pessoa você é? Por que de repente alguns comportamentos você tem e não deveria ter? Você precisa entender algumas coisas, e através desse estudo você pode até descobrir quem é você de verdade, tá ok? Então me acompanha aqui, vamos junto aprender algo aqui. Vamos voltar lá, olha só, olha aqui, ó, presta atenção no nosso estudo aí. Ó. Deus, ele dá o direito de escolha para o homem. Olha só o que está escrito na lousa preta aí na tua frente. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente. Guarda essa palavra, livremente. De toda árvore você pode comer livremente. Ele deu a liberdade para Adão. Ele fez Adão, a sua imagem e semelhança, colocou Adão lá no jardim e falou para Adão: olha, Adão, você é livre para fazer o que você quiser. Você tem o livre-arbítrio aqui para você tomar suas decisões. E às vezes quando nós falamos a respeito de livre-arbítrio, o que nós pensamos? Olha só, Deus, ele dá o direito de escolha. E nós temos a ideia de que às vezes alguém até sopra na nossa vida assim, dizendo: se Deus ele desse realmente livre-arbítrio, eu mesmo já ouvi falar isso que eu vou dizer agora. Se Deus ele desse livre-arbítrio para todo mundo, então para que ele fez mandamento, para a pessoa andar nos mandamentos, fez as leis para a pessoa andar naquelas leis? Então nós precisamos entender uma coisa, que tudo que Deus faz para nós é bom. Por exemplo,
Você não cria um filho de qualquer jeito. Ninguém cria um filho de qualquer jeito. Você tenta criar o filho debaixo das suas asas. Mas mesmo assim, às vezes ele escapa. Quando você coloca o filho, você ensina ele para a escola, você ensina ele o caminho que ele tem que andar. Lá na frente ele acaba fazendo algumas coisas erradas. Por quê? Por causa de decisões que ele toma, escolhas que ele faz errado. Assim é Deus. Deus, ele colocou alguns limites para nós. Assim como nós sabemos que existem limites entre céu e terra, existem limites entre ar e o mar, né? Ninguém consegue respirar dentro d'água. Então existe limite, assim como existe limite entre dia e noite, existe limite para tudo. E Deus, ele colocou alguns limites porque Deus, ele queria fazer o homem andar em santidade, ele queria fazer o homem andar certo, não andar errado, não andar de qualquer jeito. E é por isso que ele coloca algumas leis, e aquela lei que ele colocou, depois lá na frente nós vamos estar falando disso, foi uma lei para querer ensinar o caminho. Mas a lei nunca teve o poder de tirar o homem do pecado. O que ia fazer uma pessoa andar honestamente é a sua própria consciência, né? Ele sabendo o caminho que ele tem que andar, assim como um pai ensina o filho o jeito que ele tem que crescer, o jeito que ele tem que andar. O filho, é lógico que ele faz algumas coisas que ele quer, mas sempre dentro daquilo que o pai ensina. Eu tenho muito orgulho do pai que eu tive, que me ensinou a ter um bom caráter, a ser uma pessoa honesta, né? Então, assim, Deus é conosco, ele nos ensina a fazer coisas, a andar certo. E é assim que eu quero que você entenda a respeito de Deus. Que Deus, ele colocou lá, vamos voltar ali no estudo, olha só. Deus, ele dá direito de escolha, ele colocou lá Adão no jardim e falou: Adão, tá vendo? Você pode comer de tudo, você pode fazer o que você quiser, você é livre para fazer o que você quiser. Mas, porém, tem uma árvore ali no meio, que daquela árvore lá você não pode comer. Se você comer, certamente você morrerá. Olha só. Então o intuito de Deus, foi sempre isso. Ele quis sempre que a pessoa obedecesse ele. Obedecesse, mas também fosse livre para andar da forma que quisesse. Deixa eu colocar esse quadrinho no lugar aqui, legal, para você pegar melhor. Então, o desejo de Deus foi sempre fazer o quê? Sempre que você também obedecesse e também fosse livre. Apenas obedeça. Olha só, está em azul aí, na lousa, na parte azul aí, está escrito lá: mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia em que dela comerdes, certamente morrerá. Olha só o que Deus falou. Deus não fez uma ameaça para ele. Se você comer, eu vou te matar. Não. Se você comer, você vai morrer, porque você vai estar atraindo alguma coisa para dentro de você. Então, só tinha um mandamento só. Só tinha uma lei só. E mesmo assim, ele conseguiu quebrar aquela lei. Vê o que está escrito embaixo aí, que eu coloquei aí. Você tem um livre-arbítrio para fazer o que quiser, sem ferir as leis de Deus. Você tem direito de fazer o que você quiser nessa vida, nesse mundo, mas sem ferir princípios. Existem coisas que você não pode ferir. Assim como existe a lei da gravidade, existe a lei natural. Existe a lei que nós devemos, a lei da Constituição, a lei de trânsito. São leis que nós temos que obedecer. Porque se não houvesse lei, sempre ia haver desordem. Antes da lei, havia uma desordem. Então a lei, ela veio para mostrar o tamanho da desordem. E hoje, se de repente você passa num sinal vermelho, você está infringindo a lei. Você está arriscado a sofrer um atropelamento, ou ser atropelado, ou então você está arriscado a tomar uma multa. Por quê? Porque você infringiu uma lei humana. Aqui nós estamos falando a respeito da lei de Deus. Deus, ele tinha falado para Adão assim: Adão, daquela árvore você não pode comer. Se você comer, você vai morrer, cara. E Adão, de repente, você pode falar assim: pastor, mas eu entendo a Bíblia porque quando Adão comeu, ele não morreu. Adão não morreu. Realmente, ele não morreu fisicamente, mas
espiritualmente ele morreu, porque ele ficou separado de Deus. Aqui eu quero abrir até uma aspas aqui no que eu estou falando, para você entender uma coisa. Morte para Deus é separação entre o homem e Deus. É por isso que Deus está sempre dando chance para nós voltarmos atrás dos nossos erros, pararmos com os erros e começar a fazer a coisa certa. Por quê? Porque Deus ele quer que você se aproxima dele. Deus ele quer te dar chance para você se aproximar, para você mudar de vida, para você ter uma vida diante dele, uma vida com ele, uma vida de abundância, uma vida de alegria, uma vida de paz. Porque todas as vezes que você está morto para Deus, por exemplo, está separado de Deus, você está nas trevas. Aí as trevas vêm, elas te dominam. Há momentos de alegria? Sim, porque a treva te engana. Aí há aquele momento de alegria, mas só que está sempre um momento de tristeza, de angústia, sempre aquele buraco no peito, aquela sensação de solidão, sempre vai estar. Deus ele sempre deixou para nós o livre-arbítrio para nós escolhermos o que é certo e o que é errado. A Bíblia ela nos ensina, olha só o que está escrito ali no livro de Deuteronômio, capítulo 11, está na parte do meio, está em branco, na lousa branca do meio aí, ó, a flechinha está apontando para ele. No versículo 26, eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Olha só, Deus, ele colocou, está aí diante de vós, mas na verdade, ele deixou isso aqui diante de você, diante de mim, diante de nós. Mas somos nós que temos que escolher. Eu e você escolheu. Olha só o que está escrito ali no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 17. Olha. E Adão disse, porquanto, aliás, aqui é o capítulo 3, tá? E Adão disse, porquanto desses ouvidos a voz da sua mulher e comesse da árvore que te ordenei, dizendo, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa, por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da sua vida. Você entende? Olha só, Deus separou o homem dele, Deus separou as pessoas dele, e falou assim, olha, por tua causa, Adão, agora maldita é toda a terra está debaixo de maldição. Houve separação. A morte que Deus estava falando é justamente essa. Se você comesse daquela árvore lá, ia haver separação. Você vai morrer, Adão. Porque ficar longe de Deus é a mesma coisa que morrer. Aí você fala assim para mim, pastor, mas eu não entendo isso. Morte não é a sepultura lá, morte não é descer a sepultura, ficar lá no cemitério. Não, morte não é isso. Isso é a separação do corpo, da alma e do espírito. Isso é separação. A Bíblia fala assim que o espírito volta a Deus que deu e o pó volta ao pó. Isso não é morte ainda. A morte é a separação e vai haver uma separação eterna. Vai haver ainda uma separação para sempre de Deus, onde as pessoas não terão mais chance. E Deus ele está querendo dar chance todo dia. Por mais ruim que a pessoa seja, por mais ateu que a pessoa seja, por mais que a pessoa não acredite, por mais que a pessoa vive uma vida leviana pro resto da sua vida, e quando chega no final da vida, Deus está ali, ó, batendo na porta. Oh, abre a porta, deixa eu entrar antes da pessoa morrer, para a pessoa dar chance enquanto ela está viva. Então entenda bem, Deus está falando aqui no versículo 26 de Deuteronômio, capítulo 11. Olha, eu estou colocando diante de você a bênção e a maldição. Não é Deus que está colocando a maldição, olha lá. Por causa de quê? Adão que colocou. Nós estamos lendo ali, maldita é toda a terra por tua causa, Adão. A maldição entrou por tua causa, foi você que abriu essa janela. Foi você que abriu essa grande porta aí para essa maldição entrar, e maldita é toda a terra por tua causa. Então nós entendemos que, de repente, alguma decisão que nós tomamos, decisões erradas que nós tomamos, nós abrimos a porta para o inimigo entrar. E a Bíblia diz que Jesus está todo dia na porta, batendo, querendo entrar na sua vida para mudar a sua vida,
para fazer você voltar para Ele de novo. É uma chance que Ele está dando. Para terminar esse tópico aqui, está escrito em negrito aí embaixo, acompanha comigo aí, ó. Eu vou até abrir a tela de novo. Vou abrir nada, eu vou esperar aqui, olha só. A maldição, quem trouxe foi o homem e não Deus. Você precisa entender isso. Não foi Deus que amaldiçoou a terra. Quem trouxe a maldição para a terra foi o homem. Então nós precisamos entender que o que Deus quer é que nós andemos debaixo da vontade dele. Mas livre para fazer o que quiser. Porque é bom você ter o seu momento de divertimento? Claro que é. É gostoso você, de repente, participar de uma festa. É gostoso você ficar no meio de uma roda de amigos, você jogar bola, você fazer o que você quiser fazer, você tem jeito de fazer. Mas nunca deixar Deus de lado para fazer aquilo que é errado, aquilo que, além de trazer maldição para você, vai atrapalhar a vida de tantas pessoas. Quantas coisas ruins estão acontecendo no mundo aí? Quantas coisas erradas estão acontecendo? E aí, o que você pensa? O que você quer? Onde você quer chegar? A decisão, ela está dentro de você. E existem algumas decisões erradas porque tem coisa errada dentro de você. E você precisa entender o que é isso. É onde eu quero entrar nesse estudo agora, para que você possa entender que assim como Deus é trino, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, o homem também, você e eu, nós somos trino também. Como assim, pastor? Nós somos espírito, alma e corpo. E é sobre isso que eu quero falar. Me acompanha na tela aí. Olha só. Peguei errado. Olha lá. Presta atenção aí. Assim como Deus é trino. Está no roxo aí, vamos lá. Assim como Deus é trino. Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O homem também é trino. Espírito, tá lendo aí comigo? Espírito, alma e corpo. Da mesma forma que o homem é trino, Deus é trino, o homem também é trino. Deixa eu colocar ali, aí, pronto. Ó, o homem também é trino. Olha só, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 23, está escrito assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso quê? Aí, ó, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Você lembra? Uma vírgula e. Alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que seja irrepreensível? O que Deus quer que você conserva? O seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Então nós somos seres, nós somos pessoas que temos um espírito, que temos uma alma, que temos um corpo. Não, nós somos um espírito, que possuímos uma alma e que habitamos dentro de um corpo. Hoje nós fazemos o contrário. Do jeito que está escrito na Bíblia aí, do jeito que você está vendo, do jeito que você está lendo, vou abrir a câmera aqui, ó. Do jeito que você está lendo aí, você e eu pensava assim também, é corpo, alma e espírito. Hoje as pessoas pensam assim, corpo, alma e espírito, e na verdade não é corpo, alma e espírito, é espírito, alma e corpo. Está invertido, está ao contrário. As pessoas estão correndo atrás da matéria primeiro, correndo atrás do corpo primeiro, correndo atrás de tudo que é físico, que é palpável, que é tocável, correndo atrás dessas coisas primeiro. Por quê? Porque a carne quer isso, o corpo quer isso, o corpo quer algo que ele possa ver, tocar. E Deus é espírito. Deus é espírito. Por isso que você não consegue ver Deus, porque Deus é espírito. E você consegue só sentir através do teu espírito. Por isso que Deus não habita no coração de ninguém, não. Quem inventou isso é mentira.
Deus habita no Espírito. No Espírito da pessoa. Ele fala assim que enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Às vezes, quando Deus está falando a respeito de alma, ali na Bíblia está falando a respeito de alma, está falando de Espírito. Às vezes, quando fala assim, meu coração anseia Deus, é porque está falando, é o meu Espírito. A palavra é o meu Espírito. Você pode ver, é Deus, você saiu de dentro de Deus. Se você ver lá no livro de Gênesis, parece que existe duas criações ali, mas não é duas criações. É porque Deus, ele fez o homem interno primeiro. E depois que ele fez aqui dentro, você vai ver lá em Gênesis capítulo 1, no final do capítulo 1 ali, versículo 27, 28, se não me engano, ali Deus fazendo o homem. E aí no capítulo 2, você vê Deus fazendo o homem de novo. Mas na verdade, Deus fez o homem espiritual dentro dele primeiro. Depois, no capítulo 2, você vê Deus pegando do pó da terra, e Deus fazendo o homem, e aí com aquilo que Deus criou primeiro. Aí Deus faz aquele boneco, aí Deus vai sopra dentro do homem o fôlego de vida. E a Bíblia diz que o homem se torna alma vivente. Ou seja, aquilo que ele fez anteriormente no capítulo 1, agora dentro dele, agora ele vai e sopra dentro do homem, dentro de você. É por isso que dentro de você tem saudade de Deus. Às vezes você sente algo tremendo dentro de si, porque essa saudade tem o encontro do Espírito do homem com o Espírito de Deus. E aquela saudade, aquele algo inexplicável acontece dentro da pessoa. Por isso que algumas pessoas, de repente, falam em línguas estranhas. As pessoas começam a sentir uma presença maravilhosa de Deus dentro dela, porque é algo inexplicável. Porque quando a pessoa tem esse encontro com Deus, esse reencontro com o Pai de novo, ele nunca mais quer sair. Por isso que a maioria das pessoas que de repente estavam na igreja uma vez e hoje já não estão mais, estão desviados, porque nunca tiveram esse encontro. E Deus, ele quer te dar chance para você se encontrar com Ele. Todo dia Ele te dá chance. E você precisa entender isso. Continuando aqui, olha só. Espírito, alma e corpo. Eu quero que você me acompanhe aí. Presta atenção. Espírito, alma e corpo. Espírito, onde Deus habita em você. Está escrito em azul aí em cima, aí, ó. Não azul, pedaço azul. Espírito, onde Deus habita em você. E é por isso que Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito, importa que todos que o adorem em espírito. Então, quando você busca Deus, você busca em espírito. Por isso que quando você tem um encontro real com Deus, você se converte. A Bíblia diz assim, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, uma nova criação é. As coisas velhas se passaram e agora eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. E a Bíblia diz que ali há uma transformação, uma nova criação. A pessoa, ela volta a ser a imagem e semelhança de Deus de novo, né? Nessa conversão. Porque ela começa a sentir algo que ela nunca sentiu na sua vida. E é ali que Deus fala com você. Como assim, pastor? Olha lá, na sua consciência que Deus fala com você. É dos lugares, né? Porque às vezes Deus fala com você através do pastor. Às vezes Deus fala com você através da palavra de Deus, a própria Bíblia, né? Deus fala com você ali. Às vezes Deus fala com você através de ações. Por que você de repente já ouviu falar assim, ó, na Bíblia está escrito assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei. Cearei com ele, ele comigo. Olha só, eis que estou à porta e bato. Significa o quê? Se ele está na porta batendo, é porque ele está pro lado de fora. E ele quer entrar. E aí ele começa a bater. Que jeito que ele bate? Colocando situações. Situações, às vezes, adversas até na tua vida. Para quê? Para que você possa abrir, pedir socorro para ele e ele entrar na tua vida. E aí você começa a ter um encontro com ele. E aqui, numa das coisas que Deus fala com todo ser humano, independente se ele está na igreja ou não, sabe onde que é? É justamente ali, ó, na consciência.
Tá aí o segundo tópico aí, o segundo tópico na lousa preta aí, ó. Segundo tópico, na consciência, onde Deus mais fala com você. Aquela voz do certo e do errado, sabe? Na hora da decisão. Será que eu faço isso? Será que eu não faço? Imagina quantas vezes Satanás ficou lá tentando fazer com que era o começo daquela fruta e também pegasse daquela fruta e desse para o seu marido Adão. Quanto tempo ele ficou na consciência? E de repente quanto tempo na própria consciência, Deus falando na consciência da Eva, de Adão, não faça isso, não faça isso, mas o poder de decisão sempre será nosso. O nosso inimigo, Satanás, ele vem e influencia. A decisão é nossa. Assim como Deus, ele vem e influencia através de pastores, através da palavra, através de louvor, através de várias situações. Ele vem e influencia. Mas a decisão sempre vai ser nossa. É você que decide se você quiser ouvir a Deus ou não. É você que decide se você quiser ir para a presença dele ou não. Então, Deus, ele fala com você na sua consciência. Todas as vezes que a sua consciência está falando assim, será que eu faço? Será que eu não faço? Não, se eu fizer e alguém descobrir. Querido, Deus está falando para você não fazer. Deus falando aí, ó. Deus está falando. Por isso que lá no livro de Romanos, no capítulo 1, fala que não existe ninguém, escuta, eu estou falando ninguém, indesculpável diante de Deus. Não existe uma pessoa que é indesculpável. Todo mundo que desce à sepultura desce culpada. Ela sabe. E ela precisa, a única maneira de tirar essa culpa dela se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu preciso reconhecer que Jesus Cristo pegou as minhas culpas, pegou as minhas condenações e levou sobre ele. Então eu tenho que tomar, porque se eu descer a sepultura sem reconhecer isso, um dia eu vou ter que subir na balança. E naquela balança entre o bem e o mal, a balança do pecado, eu não vou ter condição de subir nela, porque eu vou me jogar para baixo. Mas se eu colocar alguém que trocou de lugar comigo para subir naquela balança, alguém chamado Jesus Cristo, que vai subir no meu lugar, porque ele trocou de lugar comigo, então é ele que sobe. Então eu sei que eu vou subir. Eu sei para onde eu vou, porque ele trocou de lugar comigo. E minha consciência fala que eu tenho que tomar sempre a decisão certa, porque ele me induz a tomar a decisão certa. Segundo, na alma. Certo? A alma é ligada à mente. Leia comigo, ó. A alma é ligada à mente. E te transforma no que você é. Define toda a reação e comportamento dentro de você. Por isso que nós vemos várias pessoas, às vezes, na depressão, várias pessoas, às vezes, na fobia, né? Claustrofobia, tem medo de escuro, tem medo de ficar sozinho, tudo é fobia. Por quê? Porque a mente transforma a pessoa. A mente, sabe, se fecha. Aquela pessoa fechada é por causa da mente. Mas como assim, pastor? Ligada a traumas lá no passado. Eu conheço pessoa que tem um medo de chuva, não consegue nem sair no meio de chuva, ela tem que... Eu conheço pessoa que, olha só, ela tem que pegar, montar num carro dele e sair na hora da chuva, porque não consegue ficar dentro de casa com medo. Eu conheço pessoas que quer todo mundo perto dela, por mais inseguro que esteja o lugar, ela quer todo mundo perto dela porque tem medo de chuva, medo de trovão, de relâmpago. Pessoas que quando era mais novo, passou situações no meio da chuva que trouxe um trauma para ela, que a pessoa ficou acorrentada. E ela está acorrentada na alma. E assim, são várias pessoas ali ó, eu coloquei lá, o Provérbios 23, 7. Assim como a pessoa imagina na sua alma, assim ela é, assim ela se transforma. Então tudo aquilo que você começa a alimentar demais dentro de você, você se transforma. É por isso que você tem que se alimentar da palavra de Deus, para você se transformar num ser espiritual. Você se alimenta dele, se alimenta de Deus. E na alma traz em si as emoções. Está escrito ali, olha lá, acompanha comigo.
Quarto tópico. A alma acompanha o quê? As emoções. E é o que a Bíblia diz, ó, o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito seus lábios se destrói. Provérbios capítulo 13, versículo 3. Então você vê, a pessoa, ela começa a falar demais, ela agir segundo as emoções, ela não pensa às vezes o que ela vai falar, e aqui que de repente se guarda, conserva a alma, mas o que abre muito os seus lábios se consegue trazer coisa ruim para a sua alma. Então nós vemos que aquilo que sai de dentro de nós traz coisas ruins para dentro da nossa alma, ou aquilo que acontece conosco traz coisa ruim para a nossa alma. Quantas pessoas têm trauma até mesmo de casamento? Por quê, pastor? Como assim? Porque foi estrupada. Quando era pequena, foi molestado. Pessoa, de repente, ela sofreu molestação de homem, de mulher. Quando era pequeno, a pessoa carrega um trauma dentro dela, na alma. Só a palavra de Deus pode libertar uma pessoa assim. A pessoa às vezes não quer mais um homem na vida dela porque foi tocada por parentes, pessoas próximas, amigos. Então, são coisas que acontecem. A alma carrega todo esse tipo de coisa, né? E temos também o nosso corpo, para me encerrar aqui, ó, o nosso corpo. Ou sabeis, olha só o que está escrito, do corpo. Ou sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. 1 Coríntios 6,19. Ou seja, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Você não pode se entregar ao último de baixo aí. Você não pode se entregar aos desejos. Porque o nosso corpo, lógico, ele tem vontade de fazer um monte de coisa errada. Um monte. Mas olha só o que Paulo fala em Gálatas 5,16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Concupiscência significa desejo. Pastor, todo mundo tem desejo, com certeza, mas existe desejo que não presta. Quantos homens aí que são casados desejam a mulher do outro? Quantos homens casados desejam a mulher solteira? E mulheres também, às vezes a mulher casada fica olhando para outros homens. Pessoas que são desejos alimentados por coisas que não prestam, pornografia e muitas coisas mais. Então começa a alimentar o corpo com tudo isso, e aí não entende por que não consegue se libertar. Aí a alma prende e começa tudo errado. Aí, em vez de ser espírito, alma e corpo, começa corpo, alma e espírito, porque é o corpo que domina. E aí começa a tomar um monte de decisão errada, e tem um monte de coisa que acontece que a pessoa não sabe por que tá vivendo algo desse sentido. Se fosse para mim pregar, aliás, dar um estudo a respeito disso daqui, eu ia precisar no mínimo de 72 horas para a gente falar nesse assunto. 3 dias, pelo menos, para poder falar desse assunto. Porque tem muita coisa para falar. Mas eu só quero que você entenda que você tem poder de escolha para mudar tudo isso aqui. Deixa as coisas no lugar. Não corpo, alma e espírito, mas espírito, alma e corpo. Começa a mudar de dentro para fora. E para você poder mudar de dentro para fora, você precisa ouvir a voz de Deus. Todos nós temos escolhas. Olha aqui. Todos nós temos escolha. Você tem escolha. Você pode escolher o que é certo. Você pode escolher o que é errado. Você pode definir quem você pode ser de verdade. Aqui atrás, aqui de mim, está escrito assim, ó, no jardim, onde havia aquela única árvore que Adão não era para comer dela, não tinha cerca ali. Olha lá, não havia cerca. Olha o que eu vou escrever. Não havia cerca na árvore do meio do jardim. Não havia cerca. Adão tinha poder de decidir lá, não tinha cerca nenhuma. Assim como também não tem cerca impedindo você de gastar o seu dízimo, por exemplo. Não tem cerca.
A Bíblia só fala assim, trazei todos os dízimos da casa do tesouro. Mas a decisão é sua. É você que decide tocar no dízimo ou não. É você que assim como Adão decidiu tocar na árvore, tocar na fruta, assim como muitas pessoas decidem tocar naquilo que não é dele, aquilo que é de Deus, é você que decide tocar ou não. É você que decide fazer o certo ou o errado. É você. Agora, é você que decide se você vai comer o melhor dessa terra ou não. Nós sabemos de uma coisa. Todas as decisões erradas que nós tomamos, nós abrimos uma janela e o inimigo entra por ela. Quando Adão comeu daquela fruta que não era para comer, ele abriu essa janela e a maldição entrou. Quando você toca no dízimo, você abre também uma janela, você come dessa árvore que não é para comer. Você abre a janela e o inimigo entra. Pense nisso, porque Deus tem sempre o melhor para você. Olha só, para falar de lei e de graça, você precisa entender que somos pessoas criadas com poder de decisão. Eu quero encerrar por aqui hoje. E eu quero que você entenda que para você entender, para mim poder falar a respeito de lei e de graça, eu quero falar dessa graça maravilhosa que é colocada dentro de nós. Que Deus nos ensina a andar em graça. Obedecer a palavra de Deus sem precisar, está nada escrito. Andar no caminho correto, fazendo o que é certo, com amor, com vontade de agradar a Deus, por amor, por Ele ser o nosso Pai. Não porque está escrito, mas porque está aqui dentro do nosso coração. Eu quero que você entenda. Fique comigo. Até a próxima aula. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe esse vídeo. Clique no like. Dá um joinha lá. E faz um comentário embaixo, ok? Se quiser fazer uma pergunta, faça lá. Até a próxima. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.